Os ofanins são considerados um dos seres mais enigmáticos mencionados na Bíblia. Ao longo do Antigo Testamento, são citados cerca de 108 anjos que desempenham papéis importantes nas narrativas de Gênesis, especialmente nas vidas de Abraão e Jacó. Mas quem são esses misteriosos seres conhecidos como ofanins? O termo ofanins, originado do hebraico, significa literalmente rodas. Em seu singular, ofan se refere a rodas, uma metáfora que aparece várias vezes no Antigo Testamento. Esse termo pode aludir a rodas comuns de carruagens ou carros. O profeta Ezequiel, durante o período da conquista de Nabucodonosor, em 597 a.C., é uma das figuras que testemunhou uma visão que inclui os ofanins. Ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados em Jerusalém e provavelmente profetizou na Babilônia, entre os exilados, na região do assentamento de Tabibe, próximo ao rio Quebar. Quando Ezequiel teve a visão, ele não estava no exílio, mas sim em um momento significativo em sua jornada espiritual, que iniciou sua missão profética. Deus se revelou a ele de uma maneira impressionante, que devido à sua complexidade, é difícil de compreender sem se considerar o contexto completo da revelação divina. A visão de Ezequiel é uma das passagens mais desafiadoras de traduzir no Antigo Testamento. O profeta relata que estava à margem do rio Quebar, no 5º mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, quando teve a visão. Ele descreve que os céus se abriram e ele viu visões divinas. Em meio àquela experiência, Ezequiel viu um vento tempestuoso vindo do norte, uma nuvem imensa com fogo e relâmpagos, e no centro da nuvem, algo que parecia ser metal âmbar, brilhante, no meio das chamas. Para tentar descrever o que viu, Ezequiel usou comparações com outras coisas, mas, em última análise, ele estava lidando com algo que não podia ser facilmente colocado em palavras. A visão parecia ser uma nuvem assustadora cheia de relâmpagos e fogo, e dentro dela 4 entidades luminosas com uma aparência humana, mas que não eram humanas de fato. Cada uma dessas entidades possuía 4 faces diferentes, uma humana, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Essas figuras não são identificadas pelo nome nas primeiras partes da visão, mas em capítulos posteriores, Ezequiel as chama de querubins. Além dos querubins, Ezequiel descreve as rodas, que ele comparou a rodas de carruagens, mas com características únicas. Para ajudar a entender a visão, ele usa o exemplo de um giroscópio, uma invenção capaz de se mover em qualquer direção sem mudar de posição. Ezequiel estava tentando traduzir algo que, em sua essência, era indescritível. Ele relata que, ao observar as criaturas vivas, viu que ao lado de cada uma havia uma roda, com a mesma aparência nas 4 direções e com os aros cheios de olhos. Quando as criaturas se moviam, as rodas seguiam ao lado delas, e quando as criaturas se levantavam, as rodas também se levantavam, movendo-se conforme o desejo do espírito que estava nelas. Essa interação constante entre as rodas e os querubins indicava que o espírito das criaturas vivas estava nas rodas, o que permitia a elas se moverem de maneira sincronizada. Quando as criaturas paravam, as rodas também paravam, e quando as criaturas se levantavam da terra, as rodas se levantavam junto. Ezequiel enfatiza que o Espírito Divino estava presente em todos esses movimentos, refletindo a onisciência e o poder de Deus. Os múltiplos olhos que Ezequiel viu simbolizam a plena consciência de Deus, que vê e conhece tudo. A revelação que ele recebeu começou com uma visão de 4 figuras angelicais, onde Deus o chama para ser seu porta-voz e vigia para os exilados hebreus. Essa visão é a primeira de 4 no livro, e Ezequiel a descreve de maneira detalhada e vívida. Ele usa analogias para tentar transmitir a grandeza da visão. As enormes rodas, as criaturas vivas, o fogo e os olhos nos aros das rodas criam uma imagem aterradora, mas também uma representação impressionante da providência divina, que está sempre em ação, planejada e sem falhas. O que Ezequiel descreve é difícil de imaginar, mas parece ser uma carruagem magnífica com 4 rodas, transportando o trono de Deus.
Todos os elementos dessa visão, desde as criaturas até o trono, parecem estar em constante movimento e atividade. As rodas e seus mecanismos, apesar de poderem se mover em qualquer direção, não causam desordem ou confusão. A descrição dos olhos simboliza um conhecimento e inteligência excepcionais, como João também descreveu os querubins. Em Ezequiel 10, os ofanins são mencionados de maneira semelhante. O profeta deveria compreender que o trono de Deus se movia, e este era montado sobre rodas ofanins, sendo impulsionado por 4 anjos. As rodas dentro de outras rodas, dispostas em ângulos cruzados, permitiam que o trono se movesse em qualquer direção sem precisar virar. Os ofanins, devido à sua singularidade, poder sobrenatural e proximidade ao trono de Deus, intrigaram muitos, sendo considerados uma classe separada de anjos por escritores apócrifos judeus, que os incluíram em sua hierarquia angelical ao lado dos serafins e querubins. Não importa se os ofanins são anjos ou simplesmente um mecanismo divinamente alimentado de transporte multidimensional. O que realmente importa é a função dos ofanins em exibir a glória de Deus, tanto para Ezequiel quanto para os crentes que viriam a ler seu relato e obter uma visão renovada da majestade divina. Os ofanins, tanto em sua aparência quanto em sua função, revelam o domínio absoluto de Deus sobre o cosmos. Assim como o Espírito de Deus guia os querubins, ele habita nos ofanins, e os olhos que cobrem as rodas e os querubins simbolizam a onisciência divina. Ele vê e sabe tudo. Deus forneceu a Ezequiel visões incomuns que o levaram a falar de maneiras extraordinárias, como quando viu mãos e pergaminhos descendo do céu e relatou sobre 4 abominações do templo: videiras, águias, leões, ossos secos e fogo. Embora essas imagens fossem estranhas, eram poderosas e memoráveis, lembrando o povo de Deus de sua santidade e poder como Senhor de toda a criação. A mensagem era clara. Mesmo que o povo estivesse no exílio e a nação prestes a ser destruída, Deus ainda estava no trono, sendo capaz de lidar com qualquer situação. A segunda grande visão é sobre o Bimot, uma besta da qual Deus mesmo fala. No livro de Jó, vemos essa grande besta. Tudo começa com Jó, um homem próspero que vivia com sua grande família e numerosos rebanhos. Ele era íntegro e reto, sempre buscando fazer o que era certo, com devoção constante a Deus. Deus elogia a virtude de Jó diante de Satanás. Mas Satanás argumenta que Jó só era justo porque Deus o havia abençoado com riquezas. Satanás desafia Deus, dizendo que Jó mudaria e amaldiçoaria Deus se fosse permitido a ele sofrer. Deus então permite que Satanás teste essa afirmação, mas impede que ele tire a vida de Jó. Em um único dia, Jó recebe 4 notícias trágicas, cada uma informando que seu rebanho, seus servos e seus 10 filhos foram mortos por ladrões, desastres naturais ou outros infortúnios. Em resposta à dor, Jó rasga suas vestes e raspa sua cabeça, mas nunca deixa de louvar a Deus. Satanás retorna ao céu e Deus lhe concede mais uma oportunidade para provar a integridade de Jó. Desta vez, Jó sofre com graves erupções cutâneas que causam grande desconforto. A esposa de Jó tenta convencê-lo a amaldiçoar Deus e desistir de sua vida, mas ele resiste e se esforça para suportar a dor. Contudo, a aprovação leva Jó a um ponto de ruptura, tornando-o ressentido, ansioso e aterrorizado. Ele lamenta a injustiça de ver pessoas más prosperando enquanto ele e outros justos sofrem. Jó deseja confrontar Deus e expressar sua revolta, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Após orar por 36 ocasiões, Deus decide intervir e, em meio a uma tempestade, comunica-se com Jó. Sua fala é cheia de humor e ele lhe lembra que foi ele quem criou o universo e tudo que nele existe, questionando se Jó poderia realizar o mesmo trabalho. Deus termina indagando se Jó se acha capaz de julgar, dizendo-lhe que é inapropriado que ele espere uma explicação de Deus. Jó se sente diminuto diante de Deus. Em uma nova intervenção, Deus não fala mais sobre si mesmo como Criador, mas sobre suas criaturas, como o Bimot. Ele descreve a criatura
dizendo que ela come grama como um boi e que sua força está nos quadris e músculos abdominais. Ele move a cauda como um cedro e seus tendões são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como vigas de bronze, suas costelas como barras de ferro. Deus enfatiza que essa criatura, o Behemoth, é a maior de suas obras, e só aquele que a criou pode aproximar sua espada dela. As montanhas fornecem alimento para o Behemoth, e todos os animais do campo brincam ao seu redor. Ele se deita sob as árvores de lótus, em um esconderijo de juncos e pântanos, e mesmo quando o rio rugir, ele permanece inabalável. Deus descreve o Behemoth com grande entusiasmo, destacando seu tamanho, apetite e comportamentos, sugerindo que, se Jó não consegue competir com essa criatura, como poderia competir com Deus, o Criador do Behemoth? A palavra Behemoth, em hebraico, possui a mesma estrutura que o plural de berema, que significa besta, o que indica um aumentativo, ou seja, uma grande besta. A Escritura deixa claro que foi Deus quem criou essa grande criatura. Em João 1:3, é afirmado que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito, o que exclui qualquer exceção. Como Criador, Deus é superior a qualquer coisa que tenha criado. Todas as três pessoas da Trindade estiveram envolvidas no trabalho da criação. Embora ainda haja debate sobre a identidade exata do Behemoth, muitos acreditam que se tratava de um hipopótamo, uma das criaturas mais poderosas e perigosas da Terra, conhecida especialmente no Egito e que causava danos às colheitas. Outros acreditam que o Behemoth era um elefante, pois, de acordo com muitos estudiosos bíblicos, a palavra hebraica Behemoth se refere a uma grande besta de 4 patas, que poderia ser um elefante. Aqueles que defendem a hipótese do hipopótamo baseiam sua interpretação no versículo de Jó, que fala sobre a enorme boca do Behemoth beber o rio. A teoria do hipopótamo, no entanto, enfrenta duas críticas. Primeiramente, o livro de Jó descreve o Behemoth como tendo uma cauda imensa que se move como um cedro, enquanto os elefantes possuem caudas pequenas e frágeis, semelhantes às de um porco. Em segundo lugar, Jó caracteriza o Behemoth como uma criatura de tamanho extraordinário, impossível de ser dominada pelos humanos. Só seria possível capturá-lo enquanto estivesse de guarda ou perfurar seu nariz com arpões. O versículo 19 sugere que a criatura descrita no relato de Jó era tão grande que as pessoas de sua época não seriam capazes de derrotá-la. Quando o livro de Jó descreve o Behemoth como o chefe dos caminhos de Deus, sendo tão poderoso que só o próprio Criador poderia se aproximar dele com uma espada, não se trata de exagero. Após essa descrição impressionante do Behemoth, Deus leva Jó a considerar outra criatura igualmente assustadora, o Leviatã. O orgulho e a grandeza do ser humano se tornam insignificantes diante da força incontrolável e aterrorizante do Leviatã. Este é o ponto central. Nem Jó nem ninguém tem o direito de criticar as obras de Deus. Aquele que criou o Leviatã é digno de nossa reverência, admiração e adoração. O Leviatã é uma imensa criatura aquática, descrita na Bíblia como uma besta temível, com ferocidade monstruosa e grande poder. A palavra hebraica para Leviatã tem a raiz que significa enrolado ou torcido. Em Isaías 27:1, é dito que Deus, com sua espada severa, punirá o Leviatã, a serpente fugitiva, e matará o réptil do mar. Seja qual for a natureza dessa criatura, sua força e selvageria eram bem conhecidas, embora as pessoas do Antigo Testamento a conhecessem apenas por reputação, não por contato direto. Em Salmo 104, 25-26, Deus é louvado como o Criador do habitat do Leviatã, o vasto mar onde inumeráveis criaturas, grandes e pequenas, habitam. Ali, os navios navegam e o Leviatã foi criado para brincar. Somente um Deus grandioso poderia ter criado o Leviatã e feito um lar grande o suficiente para que ele se divertisse com segurança. Qual seria o propósito da criação de uma criatura tão magnífica e qual lição Deus queria ensinar a Jó e a todos nós? A lição era de humildade. Deus usou o maior e primeiro mamífero terrestre para quebrar a autossuficiência de Jó.
Ele criou esse gigante para humilhar aqueles que, como Jó, deixam a vaidade inflar seu senso de grandeza e importância. Em Jó 41, Deus fornece mais detalhes sobre o Leviatã como uma criatura marinha real. Neste capítulo, Deus descreve o Leviatã, destacando seu tamanho, força e ferocidade. Em Jó 41, 10, Deus pergunta se é possível pescar o Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma linha. Ele desafia a ideia de que alguém poderia capturá-lo, dizendo que o Leviatã não será facilmente submisso e que qualquer tentativa de dominá-lo resultaria em fracasso. Ele descreve a criatura com tal imensidão e força que ninguém seria capaz de enfrentá-la. O Leviatã é mencionado pela primeira vez em Jó 3:8, no contexto em que Jó amaldiçoa aqueles que amaldiçoam o dia, assim como marinheiros e pescadores amaldiçoam a criatura ameaçadora conhecida como Leviatã. Embora o Leviatã seja geralmente considerado um monstro marinho ou um dragão mítico que aterrorizava marinheiros e pescadores, no contexto de Jó 41, Deus não parece tratar o Leviatã como uma figura mítica. Há várias teorias sobre a natureza do Leviatã. Alguns sugerem que poderia ser um dinossauro antigo, semelhante a um dragão, que teria sobrevivido até o tempo de Jó, ou que ainda vivia na memória coletiva da humanidade, servindo como um exemplo para Deus se referir. Outros acreditam que o Leviatã seria um crocodilo gigante. Neste contexto, o termo Leviatã se refere a uma criatura torcedora, também mencionada em outras passagens. Em Salmos 89, versículos 8 a 10, também é mencionada uma serpente associada ao mar, que Deus derrotou como um exemplo de sua imensa força. Esta serpente é chamada de Rabi, que significa orgulhoso. Os versículos afirmam: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é como você, ó poderoso Senhor? Sua fidelidade é como uma parte intrínseca e imutável do seu ser. Você comanda o agito do mar, e quando suas ondas se levantam, você as acalma. Você esmagou Rabi, o Egito, como se estivesse morto, e dispersou seus inimigos com seu braço forte. Se a humanidade não pode dominar o Leviatã, não deve esperar ser capaz de dominar Deus. Há também outro ponto importante. Deus é o mestre do Leviatã. Tudo sob o céu pertence a ele. Ao narrar seu domínio sobre o Bimote e o Leviatã, o autor e o leitor têm uma compreensão completa da situação, da qual Jó não tinha conhecimento. Em Jó 41, versículos 12 a 17, Deus diz: Não ficarei em silêncio sobre seus membros, sua força poderosa ou sua estrutura graciosa. Quem pode retirar sua cobertura externa? Quem pode perfurar sua armadura dupla? Quem pode abrir as portas de seu rosto ao redor de seus dentes? Suas escamas são como o seu orgulho, unidas com um selo apertado, uma tão próxima da outra que nenhum ar pode entrar entre elas. Elas estão firmemente entrelaçadas e não podem ser separadas. Algumas pessoas acreditam que a descrição do Leviatã, com sua pele áspera e semelhante a uma armadura e seus dentes afiados e aterrorizantes, sugere que, neste contexto bíblico, Deus estava se referindo a um crocodilo poderoso. No entanto, essa descrição parece mais se alinhar com a lenda de uma criatura monstruosa, como o Leviatã. Em Jó 41, versículos 18 a 21, a criatura é descrita ainda mais detalhadamente. Seus espirros emitem luz, e seus olhos são como as pálpebras da manhã. Da sua boca saem luzes ardentes, e faíscas de fogo saltam para fora. Fumaça sai de suas narinas, como de uma panela fervente e juncos queimados. Seu hálito acende carvões, e uma chama sai de sua boca. Em Jó 41, versículos 22 a 24, é dito que em seu pescoço mora a força, e o terror salta diante dele. Suas dobras são unidas e imóveis, tão firmes quanto uma pedra, e tão duras quanto uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, os poderosos tremem por causa do barulho e ficam confusos. A espada que o atinge não prevalece, nem a lança, o dardo ou a javelina. Ele considera o ferro como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não pode fazê-lo fugir, e as pedras de funda se transformam em restolho para ele. Para ele as clavas são como restolho. Ele ri do tilintar da javelina. Suas partes inferiores são como cacos afiados, e ele espalha a lama como um trilho de debulha.
Ele faz as profundezas ferverem como um pote e o mar se torna como um caldeirão. Ele ilumina o caminho por onde passa. Alguém pensaria que o abismo tem cabelos grisalhos. Nada na terra se compara a ele, uma criatura feita sem medo. Ele olha para tudo o que é alto e é rei sobre todos os filhos do orgulho. Na descrição final e detalhada do Leviatã, Deus usa uma linguagem que associa a ideia dessa criatura com Satanás. Jó foi instruído a refletir sobre essas criaturas inconquistáveis, mas nunca recebeu explicações sobre a história por trás dos acontecimentos. Embora Jó não soubesse de toda a verdade, Deus lhe contou sobre sua grande vitória sobre o Leviatã, dando-lhe segurança sobre o passado, o presente e o futuro. O Leviatã era uma criatura tão perigosa que fazia guerreiros experientes fugirem. Não é um mito, mas uma criatura real do mar, sujeita apenas ao Criador. Toda a natureza glorifica a Deus, e essas duas criaturas honram a Deus, como descrito em Isaías 43, versículo 20. Os animais selvagens me honram, os chacais e as corujas, porque eu forneço água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. A força de qualquer criatura, incluindo o Leviatã, vem de Deus, que é a fonte de todo poder e com quem não podemos contender. Deus é capaz de nos ensinar e se comunicar conosco através do mundo natural. As origens dos anjos são distintas das dos humanos, pois foram criados em tempos diferentes e com finalidades diferentes. Contudo, as Escrituras indicam que alguns dos anjos caídos de Satanás não mantiveram seu devido domínio e passaram a interagir com os humanos de formas que não deveriam. Essa interação é mencionada em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, que relata que, quando a humanidade começou a se multiplicar, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram esposas para si. Então, o Senhor declarou que seu espírito não permaneceria com o homem para sempre, pois ele era carne, e que seus dias seriam 120 anos. Os Nefilins estavam na terra naquela época, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, e elas geraram filhos. Esses filhos eram os homens poderosos, conhecidos como homens de renome. Isso se refere à natureza não natural da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Havia também indivíduos de estatura notável, tanto antes quanto depois do dilúvio. Os que viveram antes do dilúvio eram conhecidos pela sua linhagem demoníaca e eram chamados de homens poderosos e famosos dos tempos antigos. Embora, à primeira vista, não haja indicação de envolvimento angelical ou demoníaco, uma passagem em Jó fornece uma melhor compreensão. Em Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, Deus questiona: Onde você estava quando eu fundei a terra? Diga-me, se você tem entendimento, quem determinou suas dimensões, ou quem esticou o cordel sobre ela? Sobre o que foram afundadas suas bases, ou quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. As estrelas da manhã são melhor entendidas como anjos, e sabemos que a humanidade ainda não havia sido criada quando Deus fundou a terra. Assim, a referência a filhos de Deus se refere aos anjos, o que implica que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 também eram anjos. O contexto sugere que os Nefilins eram o produto dessa união entre seres espirituais e humanos. Os Nefilins, ou caídos, descritos em Gênesis 6, são figuras misteriosas, chamadas de homens poderosos e de renome. O texto não explica como os Nefilins surgiram, apenas afirma que estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Judas provavelmente interpreta Gênesis 6, versículos 1 a 4, como um relato de casamento entre seres espirituais e humanos. Judas 6 fala de anjos que não mantiveram sua posição de autoridade e abandonaram sua habitação adequada. Deus não pretendia que a humanidade permanecesse nesse estado de rebelião por tempo indeterminado. Isso significa que a rejeição de Deus atingiu um ponto sem retorno, e ele não continuaria a se relacionar com os humanos indefinidamente. Eventualmente, ele diria não mais. Os Nefilins foram uma das principais causas do grande dilúvio no tempo de Noé.
Imediatamente após a menção dos Nefilins, a palavra de Deus diz que ele viu quão grande era a maldade dos homens na terra e que a inclinação dos pensamentos de seu coração era apenas o mal o tempo todo. Isso causou grande tristeza no coração de Deus, que então decidiu inundar toda a terra, destruindo tudo, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Tudo mais pereceu, incluindo os Nefilins. Mas por que os homens se tornaram tão violentos? Foi porque a linha piedosa se misturou com a linha ímpia, ou foi em parte devido à mistura com seres espirituais? Argumenta-se que a última opção é a mais plausível. Após o dilúvio, os Nefilins ainda estavam presentes. Parece que os anjos caídos cometeram o mesmo pecado novamente, embora em uma escala muito menor do que antes do dilúvio. Quando os israelitas retornaram de sua exploração da terra de Canaã, em Números, capítulo 13, versículo 33, relataram: também vimos lá os Nefilins, os filhos de Anak, parte dos Nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus. É possível que após o dilúvio, os demônios novamente tenham se unido com mulheres humanas, resultando em mais Nefilins. Também pode ser que algumas características dos Nefilins tenham sido transmitidas através da linhagem de uma das noras de Noé. De qualquer forma, os israelitas exterminaram esses gigantes durante sua invasão de Canaã.